Bom dia. Que a paz esteja conosco. Né? Por que eu disse que a paz esteja conosco? Porque a paciência é a ciência da paz. E a gente analisa o mundo atual, né? Quando a gente fala em paz, toda a humanidade em geral vai pensar: como é que a gente vai ter paz nesse mundo? Todo dia vem uma notícia de guerra, uma notícia de violência, uma notícia que nos traz intranquilidade. Mas a paz, tem uma música que diz isso, né? A paz do mundo começa em mim. Então, essa paz tem que ser interior. Essa paz tem que partir de dentro para fora. Uma vez eu vi uma passeata em Copacabana. Houve um acontecimento aqui no Rio muito grave, que eu não me lembro qual foi. Eu sei que teve uma passeata em Copacabana. E logo após eu escutei um expositor num centro dizer o seguinte: as pessoas todas estavam lá em Copacabana com cartazes, não é? Pedindo paz no mundo, pedindo uma mudança radical no governo, aquilo tudo. Aí o expositor falou assim, engraçado, né? Domingo de manhã, a população toda reunida, quem não estava em Copacabana estava em casa, podia estar assistindo pela televisão. E aí ele falou assim: vamos supor que, de repente, um membro daquela passeata chegue em casa e a mulher diga assim: amor, espera um pouquinho que eu tenho que fazer outro arroz que eu queimei. Aí ele vai brigar, vai gritar: eu estou com fome, eu estava na passeata, como você queimou o arroz? E aí? E aí? Lá fora, ele estava na passeata pedindo paz. Mas quando chega dentro do lar, o que ele faz? Briga. Isso é só com ele? Só com essa simbologia que o expositor criou? Não, porque nós somos assim. Ou não? Eu estava dizendo para a Marisa e para a Vânia, por que eu escolhi esse tema? Porque eu sou impaciente. Então, eu preciso falar disso para que eu ouça as minhas próprias palavras para tentar mudar. Se tem um filme passando na televisão, e ontem nós saímos, né, fomos a outra casa espírita onde eu fui falar, e nós vínhamos conversando. O filme está na metade, eu digo: não vai acabar não? Falta muito? Aí eu levanto, vou beber água, vou no banheiro, tal. Aí eu contei para ela que minha irmã estava internada no hospital, e foi a outra minha irmã com a filha dela, com a sobrinha. Ela falou: tia, 3 irmãs e a minha sobrinha. Aí ela falou: tia, quando acabar a visita, eu vou levar vocês no Via Parque. Vou levar vocês para ver um filme lindo. Aí depois a gente toma um sorvete. Pode ser? Pode. Aí saímos. O filme era Avatar. Né? Não sei se alguém já... Aí eu estava achando aquilo uma chatice. Né? Não estava gostando. E aí eu comecei, né? Aí eu viro para cá, aí eu viro para lá, aí eu viro para lá. Aí eu falei para minha irmã: eu vou no banheiro. Aí cheguei na entrada do cinema, falei assim: se eu for lá fora, depois o senhor deixa eu entrar de novo? Aí ele deixa. Aí eu fui, olhei umas vitrines, dei umas voltas no shopping. Quando eu cansei, eu voltei. Quer dizer, eu dei uns 30 minutos, né? Aí minha irmã: por que você demorou tanto? Eu falei: tá passeando, esse filme é uma chatice. Porque, sabe, eu vou ficando, né? Porque eu quero que o filme, eu quero que acabe logo, eu quero ver o final. Né? Então, a minha cunhada liga e diz assim: Luci, está passando uma série ótima. Olha, se eu tenho paciência para acompanhar a série. Eu quero saber o resultado. Eu sou agitadíssima, impaciente. Então é por isso que eu gosto desse tema. Porque eu sou um turbilhão, 200 por hora, impaciente, fila. Se eu chego num lugar, eu tenho que enfrentar aquela fila toda. A última, né, da minha impaciência, eu cheguei lá no shopping, no tanque, para tirar essa carteira de identidade nova. Aí eu falei: tem prioridade ainda? Aí a moça pergunta para a supervisora. Aí eu falei:
Tem prioridade ainda? Ela, vai demorar umas 3 horas. Aí eu falei, então eu vou embora. Eu não vou ficar aqui 3 horas. Aí ela falou, quantos anos a senhora tem? Eu falei, 82. Então senta aqui. Me chamou na hora, porque eu sou prioridade da prioridade. Então, quando eu cheguei em casa, me disse, ué, já chegou? Eu falei, porque eu sou a prioridade da prioridade. Gente, eu não ficaria lá 3 horas, nenhuma esperando, entendeu? Eu ia esperar passar, que é até 2032, né? Parece. Eu ia esperar passar todo esse tempo para ir quando tivesse sereno, porque eu fico agitada com fila. É fila no mercado, é fila, olha assim, meu Deus do céu. Porque é um turbilhão. Sou eu só, gente. Você é tranquila? Eu não sou. Eu não sou. Eu sou um turbilhão que eu quero tudo se resolva. Aí dizem aí que eu tenho TDAH, eu não sei se é, eu não, né? Os profissionais de saúde dizem isso, mas eu não sei se é. Mas eu sou esse turbilhão. Então, por que eu gosto desse tema da paciência? Porque eu preciso trabalhar em mim essa espera. Essa espera. Porque o mundo não gira ao meu redor. O mundo não gira ao redor de nenhum de nós. O mundo, Deus e Jesus, na infinita misericórdia deles, eles nos trazem até aqui para que a gente possa trabalhar as nossas dores e as nossas dificuldades. E eu preciso esperar o tempo deles, porque o tempo deles não é o meu, e o tempo deles não é nenhum de vocês, né? O tempo é de Deus. Aí no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, quer dizer, os que têm paciência, porque pacíficos, eu já disse que a paciência é a ciência da paz. Nos diz o seguinte, diz um espírito amigo, que a informação que nos chega é Joana de Ângeles, né? Quando ela aparece no Evangelho como um espírito amigo, a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco. O primeiro parágrafo diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligis, pois, quando sofrerdes, antes bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Assistindo um vídeo de um estudo na FEB, o Perry, né, que era, na época, o presidente lá da FEB, ele contou a seguinte história, que o Chico Xavier nunca conseguiu entender esse parágrafo. Ele não entendia esse parágrafo. Por que Deus marcou com a dor? Por que ele nos marcou? E aí ele ficava encafifado porque ele não entendia o que Deus quis dizer com isso. Aí um dia ele trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Uberaba, gado, e havia uma exposição de gado. Aí o Chico estava lá, né, olhando, aí Emmanuel parou perto dele, né, um amigo espiritual dele, e disse assim, Chico, aí está a resposta para o primeiro parágrafo da paciência. Aí o Chico, como assim? Olha, então, vamos supor que a gente está numa exposição de gado. A preparação para a exposição de gado. O que eles fazem? Gado selecionado, vai selecionar os gados. Escova de aço no gado, não é assim? Né? Eu nunca vi ao vivo, mas já vi na televisão. Pega aquela escova e ajusta lá o pelo do gado, do boi, da vaca. Escova, vacina. Aquela seringa enorme, taca vacina. Marcação a ferro e fogo. Vai lá e marca o gado. Aí Emmanuel ensina para o Chico e faz essa analogia, né? O que Deus quis dizer, né, através de Joana de Ângeles, o que Jesus quis dizer com esse primeiro parágrafo? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos afligis, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então o Chico, né, entendeu que aqueles gados que estavam sendo marcados ali,
iam ganhar prêmios. Né? O dono do gado, o melhor boi ou a melhor vaca, ia ganhar um prêmio. Aí a gente já viu, né, na televisão, eles botam uma medalha no peito e aquele homem ganha um dinheirão com a venda daquele gado. Então, essa analogia é o seguinte, que todos nós somos marcados por Deus. Todos nós, marcados por quê? Pela dor. Ninguém pode fugir da dor. Eu tenho um livro do Milton Menezes, que é um expositor espírita, é O Sentido do Sofrimento. E na capa do livro ele diz o seguinte: a dor, na maioria das vezes, é inevitável, o sofrimento não. Porque a dor vem. A dor vem. O problema é como nós vamos tratar a dor. A Marisa caiu, está com o olho roxo. É a dor. Inevitável, ela caiu, está roxo, não tem jeito. O problema é como é que ela vai tratar esse olho roxo. Ia ficar dentro de casa curtindo, ai meu Deus, meu olho, botando compressa, ou ela viria para cá? O problema é como nós trabalhamos a nossa dor. A gente arranca os cabelos, ou a gente tem obediência ou resignação. E foi isso que o Emmanuel ensinou para o Chico. Como administrar dor e sofrimento, gente, é diferente. Dor e sofrimento não são sinônimos. A dor vem, a gente perde um ente querido, aliás, perde não, se separa. O Divaldo dizia que a gente perde caneta, perde livro, ser humano a gente não perde. A gente se separa quando o Papai do Céu chama. Dor vem, gente. É a falta de dinheiro, não é? Falta de dinheiro, o salário não chega até o final do mês, o mês fica grande e a gente não tem. Aí espreme daqui, espreme dali. É a doença que vem. São essas guerras infindáveis que o mundo passa. Tudo isso a gente está vendo. Agora, como a gente vai administrar isso? Eu tenho um vídeo, eu mando esse vídeo para todo mundo, do Haroldo Dutra Dias, que ele disse que estava assistindo uma palestra, ele dando uma palestra, quando acabou um senhor bem simples, né, com aquela aparência de senhor da roça, falou, posso falar com você? Pode. Aí o senhor falou para ele assim, estica seus braços. Aí ele esticou. Aí ele falou assim, o que você pode resolver na vida só vai até aqui. Só vai até aqui. Daqui para lá é com Deus. Você não pode resolver mais nada. Aí quando veio aquela dor, né? Aí eu estico o braço e digo, Senhor, até aqui eu posso. Daqui para lá eu não posso. E aí, olha aí, esse vídeo é antiguinho. Aí o Haroldo diz para nós assim, estourou uma guerra no Irã. Olha como esse vídeo estourou uma guerra no Irã. Alguém aqui pode resolver? Nós podemos resolver? Não. Então, o que a gente faz? É até aqui. Eu vou no centro hoje, vou fazer meu estudo, né? Estou aqui, porque eu só posso ir até aqui. Eu não posso ir além daqui, porque além daqui é com Deus, não é comigo. Então, por que a gente, né, se envolve tanto? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente não consegue administrar essa leveza, essa paz interior que a gente precisa ter, como o Gandhi, né, que já morreu em 1948, assassinado, por querer tirar a Índia daquela escravidão da Inglaterra, e perguntam para ele, o que você sente ódio desse que atirou em você? Ele falou, não sinto nada, ele não me deve nada. E ele dizia que a paz, nós precisamos ser a paz que queremos ver no mundo. Nós precisamos ser a paz que a gente quer ver no mundo. Não adianta a gente querer mudar as realidades que nós não podemos. Eu posso administrar a minha vida, eu posso administrar o meu tempo, eu posso administrar isso, mas eu não posso ir além. E isso só vai acontecer plenamente quando eu tiver paz dentro de mim. Quando eu ligar a televisão, a minha amiga chegou lá em casa no outro dia, gente, ela estava desesperada, com um olhão, eu falei, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, eu vi na internet que o Trump está pensando em invadir o Brasil. Aí eu olhei para ela e falei, de onde você tirou isso, menina? Para com isso, olha só.
falei para ela, por que isso? Vai ficar com a pressão mais alta do que já é, vai ficar desesperada com uma situação infundada, pode ser fake news, tem tanta coisa acontecendo. E ela está... Aí, à noite, à tarde, a gente faz um estudo em grupo do Livro dos Médiuns, né, pela internet, ela estava lá, e ela tocou no assunto de novo. Eu conversei tanto com ela, para com isso, você vai ficar... Aí no grupo, ela, gente, eu queria falar com vocês, eu estou desesperada, eu li isso. Eu olhei e falei, não acredito, olhando para ela na tela, eu não acredito que ela está falando disso de novo. E ela está, eu não sei se eu vou estar com ela hoje, lá no centro, à tarde, mas ela está muito desesperada. Muito desesperada. Gente, não pode, não dá. Ansiedade não resolve. Não resolve. Ficar ansioso por coisas que a gente não sabe se vai acontecer, não tem possibilidade de acontecer, e a gente fica. Uma coisa interessante que o expositor falou também. A pessoa vai ao médico, recebe, né? Aqui, meu exame. O resultado dos exames. Aí eu abro, aí vejo um negócio lá, colesterol de tanto a tanto, aí eu olho o meu. Meu Deus do céu. Aí já entra em desespero. Aí chega no médico. Ou então, outros, né? Aí chega no médico, o médico, não tem nada, isso aqui não é nada disso, não. Abriu e sofreu por quê, gente? Abriu e sofreu por quê? Tira a paz. Tira a paz quando a gente não entende o que está acontecendo. Então, esses momentos que a Terra está passando, estava escrito nas estrelas desde o Velho Testamento. A Terra está se modificando. E nós precisamos nos modificar também, porque senão a gente sucumbe. Nós vamos sucumbir se não tivermos um mínimo de paz dentro de nós. Ah, está violento. Ah, não sei. Ah, a minha amiga, eu ando na rua assim, ó, olhando, né? Procurando um assaltante potencial. Não vai viver nesse desespero. Cuidado é essencial. Mas paranoia é outra história. Então, a gente está vendo hoje situações comprometedoras da saúde. Já viu quanta gente toma calmante? Uma infinidade de calmantes pesados. Até que ponto é necessário? Até que ponto? Mas eu não consigo, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo disso. Será que falta fé? Será que falta, gente? Fé? Eu estou perguntando, pode falar. A Marisa deixa eu falar. Falta fé, gente. Diz assim, eu acredito. Fé não é acreditar. Fé é confiar. É confiar, porque ninguém vive o que não for de necessidade. Ninguém. Deus é bom, é misericordioso e é justo. Ele não vai dar, a musiquinha falava disso, né? Ele não vai dar, e a gente ouve isso desde criança, uma cruz mais pesada do que a gente possa suportar. Ele não dá. Então, tudo aquilo que é de necessidade do espírito para a sua evolução, a gente vai passar. Doença, tal. Eu trabalhei na seguradora, foi lá que eu me aposentei, na área médica, né? Trabalhava com um monte de médicos que autorizavam as guias de internação, de exame, e eu trabalhava com eles. E aí um deles, que era ginecologista, ele chegou na empresa aos prantos, porque ele, sendo ginecologista, ele fazia a esposa dele fazer preventivo, fazer tudo de 6 em 6 meses, com o ginecologista de confiança dele. Então, de 6 em 6 meses, a mulher dele fazia todos os exames preventivos. Aí ela foi 6 meses, 6 meses depois ela voltou, estava com câncer no útero, agressivo já demais. Possibilidade quase que nula de tratamento. Ele se sentiu extremamente culpado. E eu dizia para ele, você não tem culpa de nada. Você deu a ela o tratamento necessário. Gente, estava escrito nas estrelas que ela precisaria passar
por aquele exame, ele podia fazer os preventivos dela de uma vez por mês, porque ela ia precisar passar. Ela ia precisar passar. Depois eu me aposentei, não sei se ela morreu daquele câncer. Mas nós vamos vendo, né, essa ansiedade, esse medo, é medo de doença, é medo disso, é medo daquilo. E isso tudo vai tirando a nossa paz. E essa falta de paz traz essa inquietude, porque a gente não consegue viver com leveza. A gente não consegue. Eu estou falando comigo também, gente. Falando para mim também, porque eu também sou ansiosa. Eu também não tenho paciência de esperar aquele tempo de Deus. Eu tenho que administrar e estender meus braços para saber que eu só posso ir até aqui. Daqui para lá é com Deus. E até aqui é limitado, porque o livre-arbítrio da gente é limitado. A gente não tem livre-arbítrio total. Não é? A gente não tem livre-arbítrio total. Deus não nos dá a liberdade de fazer da vida o que a gente quiser. Tem gente que diz, né? Eu faço da minha vida o que eu quiser, esquecendo que tem um Pai maior. Então, isso tudo, a gente vai analisando onde é que eu posso me acalmar. Onde é que eu posso, como diz a Marisa, reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, até como eu posso aquietar, né? Aquietar, sentar, meditar e ficar leve. Ficar leve. Eu tive um colega de trabalho, Ronaldo, o nome dele. Meu Deus, para a maioria dos colegas lá na empresa, ele tinha sangue de barata, mas ele era de uma tranquilidade. Aí eu brincava com ele, Ronaldo, quando eu crescer, vou ser igual a você. Ele falou, então não vai, que você não vai crescer mais. Ele ficava brincando comigo. Mas ele administrava, sabe, tudo aquilo, né? Com a Luciana, eu fui até madrinha de casamento dele. Ele administrava aquilo, as filhas dele depois, aquilo tudo, a empresa. Ele estava sempre leve. A única vez que eu vi o Ronaldo um pouco mais foi quando ligaram lá do hospital e disseram para mim que eu ia lá, a mãe dele estava com câncer, e eu ia com ele visitá-lo algumas vezes. Aí ligaram para mim para dizer que ela havia falecido. Aí eu fui lá, falei com o meu chefe, ele vai com ele. E eu fui com ele para o hospital. Foi a única vez que eu vi o Ronaldo triste, deprimido, mas era uma coisa normal, né? A mãe dele havia partido. Mas ele era de uma tranquilidade. Quando eu começo a ficar muito agitada, eu penso no Ronaldo, porque ele realmente foi um exemplo para mim. Então vamos ver o que o Evangelho nos traz mais. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Isso aqui fala do lar, gente, né? Para aqueles que Deus pôs à prova para que seja o caminho para a nossa paciência. Dei um livro muito bonitinho, que eu amo muito, Jesus no Lar, né? A lição 2, que diz que a gente tem dois lares, dois tipos de lares. O cadinho santo e o fogo restaurador. Quem é que vive no cadinho santo aqui? Ninguém, né? Todo mundo vive no fogo reparador, restaurador. Porque é no lar que a gente tem que botar o amor em movimento. É no lar que a gente tem que ter essa paciência, mas é uma via de mão dupla, né? Porque a gente tem que ter paciência com aqueles que estão nos lares conosco e eles têm que ter paciência conosco, porque nós também não estamos nessa condição de não provocarmos alguma situação desconfortável. Então, é no lar, quando diz aqui, né, a nossa companheira aqui, o espírito amigo, há de
perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, todo dia, né? Todo dia, às vezes, no lar, tem cada lar aí que a coisa ferve. Então, é ali, todo dia espetando. Né? Alguém espeta a gente, alguém nos põe à prova, alguém fala, né? Aquela palavrinha que a gente não quer ouvir, aquela coisa insatisfatória para nós, que mexe com o nosso orgulho, que mexe com a nossa impaciência. É mãe com filho, é filho com mãe, é mãe com pai, é irmão com irmão. Jesus amado, é muita dor. É muita dor que acontece nesses lares. E é ali que a gente tem que testar. Porque lá fora, a gente resolve o trabalho. A gente vai lá, o chefe é terrível, o chefe briga, o chefe é exigente, mas acabou o expediente, a gente vai para casa. Agora, quando chega em casa, como dizem na linguagem bem popular, quando chega em casa é que o bicho pega, não é não? É que o bicho pega. Ali no lar é que a gente vê a nossa incapacidade de ter essa paz interior, essa tranquilidade que vai fazer com que a gente consiga minimamente viver o Evangelho de Jesus. Aí ela diz, a vida é difícil, bem o sei. Quando eu tenho alguma coisa mais complicada, uma vivência mais dolorosa, que eu digo que é difícil, eu tenho uma amiga que ela diz assim, Lucy, não usa essa palavra, difícil, usa desafiador. Eu digo para ela, não, a Joana de Ângeles é difícil, para mim é difícil. Né? Para mim é difícil. E a Joana usa aqui, a vida é difícil, bem o sei. Para mim, amiga, pode ser desafiador, mas para mim tem momentos difíceis, gente. A gente precisa admitir isso. É difícil de encarar. Quantas vezes a gente pergunta, Senhor, até quando? Quando é que essa prova vai acabar? Pelo amor de Deus, Senhor, estou cansada, não aguento mais. Apesar da doutrina, gente, tem dias que a gente esmorece, né? Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Então, sabe, todo dia aquele espetozinho, todo dia aquela coisinha ali, espetando a gente, que são as fisgadinhas de alfinete, né? Nas entrelinhas, aqueles aborrecimentos, aquelas coisas que a gente precisa ultrapassar. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Por exemplo, eu levantei hoje 6h20 da manhã. Estou aqui, vou para casa, devo ir ao centro, ou seja, à tarde, vou para casa. Aí vou dormir tipo 10h30, 11 horas, talvez. Se eu fizer um balanço desse período todo, isso é para trabalho de casa para todo mundo, a gente vai ver, como diz aqui, que teve mais bênção ou mais sofrimento? Mais bênção. Mais bênção. Se a gente analisar, mais bênção. Eu vivi uma situação tão interessante domingo, meu sobrinho neto fez aniversário, 4 aninhos. Aí eu fui para a festa. Aí minha sobrinha falou para chegar cedo para tirar retrato. A gente quer tirar o retrato com a família antes dos convidados chegarem. Aí nós chegamos cedo. Quando começava 12h30, nós chegamos lá cedo e eu sentei, escolhi uma mesa, sentei lá. Aí foi tirar retrato com o meu irmão, que era o avô, minha cunhada, com as tias. Depois ela me chamou, tia, vem tirar retrato com eles. Aí acabei. Tirei o retrato com o garotinho, sentei e fiquei quietinha lá na mesa. Aí veio a garçonete, lá já servindo as coisas. Aí já tinham alguns convidados, né? Já tinham algumas pessoas. Aí ela chegou na mesa que eu estava sozinha, aí falou assim para mim, senhora, feliz dia das mulheres para a senhora, tá? Eu falei, tá. Deu um beijo na minha testa. Aí eu falei assim, gente, ganhei domingo. Ganhei domingo. O salão já com algumas pessoas, né, da festa,
Aí eu falei, Jesus, por quê? Né? Tão jovenzinha. Aí eu olhei para ela e falei, obrigada, filha, para você também. Aí eu fiquei olhando para ver se ela fazia com mais outras pessoas. Ela não fez, foi só comigo. Eu fiquei com o olho cheio d'água, gente. Do nada, ela chegou com a bandeja ali cheia de salgadinho. Senhora, feliz dia da mulher para a senhora. Aí eu olhei assim, ela veio e deu um beijo aqui. Eu falei, para você também, minha filha. Eu fiquei olhando assim, eu digo, gente, olha que bênção. Olha que bênção, do nada. Aí eu falei, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha irmã, ganhei meu dia hoje. A garçonete me desejou feliz dia das mães, deu um beijo na minha testa. Eu fiquei olhando para ver se era com mais pessoas. Não, foi só para mim. Olha que presente de Deus, gente. E às vezes vem umas situações dessas e a gente não alcança a singeleza daquilo, daquele gesto, né? Um aperto de mão, um bom dia, alguma coisa a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a gente fica muito focado naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, naquilo que pesa, naquilo que traz sofrimento. Então, pequenos gestos de gentileza, às vezes a gente não percebe. A gente não percebe, porque estamos focados nessa correria, nessa loucura toda no celular, na vida atual, né, na internet, e na guerra que está acontecendo, nisso, naquilo, na violência. A gente vive assim, tumultuado, coração acelerado, e não vê nas entrelinhas, nos pequeninos gestos, o que Deus, o que Jesus trouxe para nós. Aí, continuando aqui. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra e a fronte. Então, aquele fardo que a gente carrega, ele fica mais leve, né? Quando a gente olha para o alto e pensa, meu Deus, quantas bênçãos, quantas situações, quantas coisas me são dadas, quantas. Aquela comidinha mais simples que a gente tem no nosso prato, né? Aquele lar simples que a gente tem, aquela situação que a gente necessita viver. Um amigo perguntou numa palestra da pandemia, né, pelo Zoom, uma vez, ele foi falar da família, ele falou, a gente tem a família que a gente merece ou a família que a gente necessita? Estou perguntando, pode responder. Que a gente necessita. A gente não tem a família que merece. Que às vezes, né, diz assim, eu não pedi para nascer nessa família. E outras coisas mais que as pessoas dizem. Mas a gente tem a família que necessita. Pai, mãe, os irmãos, depois casa, é o marido que necessita. Tantas coisas. Então, como diz aqui, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra e a fronte. Tem um rapaz lá do centro, lá do SESI, que antes dele vir morar em Jacarepaguá, ele morava no Meier, e ele frequentava outro grupo lá no Meier. E ele disse que uma senhorinha lá estava em fase terminal de câncer, uma trabalhadora do centro. E aí combinaram alguns outros trabalhadores de irem na casa dela visitar. Mas como todo mundo falava, ela está no final, ela está mal, ela está acabada, ela vai morrer logo. Ele disse que já foi, né, preparado para vê-la naquilo que as pessoas falavam. Quando ele chegou lá, ela estava na cama, sentada, esperando as visitas. E ele disse que olhou para ela e falou assim, dona fulana, do jeito que descreveram, eu pensei que fosse chegar aqui e encontrar a senhora pior do que a senhora está. A senhora está bem, está sentada, está conversando conosco. Ela falou assim, meu filho, não esmorecer para não desmerecer. Ela falou para eles, não esmorecer para não desmerecer. Aí eu muda a agenda, eu escrevo isso. Não esmorecer para não desmerecer. Ela, na visão dela, ela merecia estar passando por aquele câncer tão agressivo. Ela necessitava passar por essa doença e ela não poderia desmerecer. Ela não poderia esmorecer
diante do sofrimento. Então ele disse que ela ficou todo mundo pasmo assim, olhando para ela. Aí eu guardei: não esmorecer para não desmerecer. Então cada um de nós tem merecimentos. Cada um de nós necessita passar por alguma situação conflituosa, por alguma doença, por alguma dor que é necessária. A gente só não pode desmerecer. A gente não pode falar: Deus, por que comigo? Por que eu? Eu não mereço. Eu vou ao centro todo sábado, tomo passe, bebo aguinha. Como é que eu estou passando por tudo isso? E aqui é o refazimento. Aqui é aquela onda que nos bota para cima. Aqui é onde a gente vê receber o benefício de tudo aquilo que Jesus nos deixou. Mas nós não vamos deixar de passar pelas nossas dores, porque estamos aqui. Ninguém vai deixar de passar. Todos nós vamos realizar, com sofrimento ou sem sofrimento, vamos passar pelas dores. E se a gente puder passar por essas dores com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paz, com mais lutando para se reerguer, lutando para que a gente consiga, quando acabar a nossa validade, né? Quando o ciclo se fechar, a gente vá com mais tranquilidade, gente, para preparar uma nova existência com menos sofrimento. E essa paz precisa vir para dentro de nós, essa paciência de esperar o tempo de Deus, as nossas realizações, o nosso caminho, a nossa certeza absoluta, a nossa confiança robusta de que Deus está conosco. Não existe nada fora do contexto, nada. Como dizem, não cai uma folha daquelas árvores que não seja da necessidade e da autoridade divina para que todos esses fatos aconteçam. Ah, Luci, mas eu não aguento. Gente, a gente às vezes não aguenta, é difícil mesmo. Mas qual é o caminho? Qual é o caminho? É a oração. É o pedido a Deus para suportar, para a gente aguentar as pancadas que vêm, para a gente aguentar com dignidade, resignação, aceitação, coragem para o enfrentamento. E exemplos a gente tem demais, né? A gente tem demais, tem pessoas que passam pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, dando exemplos assim de uma paz, como essa senhora, né? Do não esmorecer para não desmerecer. Isso aí é de uma lição grandiosa para todos nós, quando às vezes vem uma coisinha de nada e a gente faz igual aquele desenho, não é? Não tem? Tinha um desenho: ó céus, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, rádio, né? Aquela hiena. Eu amava ver aquele desenho. Então a gente vai vendo que eu sabia que não ia dar certo, aí carrega, como diz aqui, bota aquele fardo enorme nas costas e não consegue trabalhar isso, não consegue trazer para si mesmo a certeza que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que ninguém é deserdado, ninguém vive ao léu. Ninguém vive: eu estou aqui passando como dizem lá no Nordeste, estou passando uma chuva aqui e estou passando por um temporal. O temporal vem e passa, hoje está sol, amanhã pode estar chovendo, ou logo mais, mas estão todas essas necessidades que nós vamos ter. Então, são todas essas orientações que a espiritualidade traz para nós. Eles não dizem assim: Deus vai falar para você, aí, hein, Vânia, errou, né? Agora vai passar. Não é assim. Por que nós sofremos? As implicações são de Deus, de Jesus ou nossas? São nossas, gente. São nossas. Se a gente hoje, nessa existência, passa por tantas dores, por tantas situações dolorosas, é porque nós, em algum momento, em outras existências, está lá no início do Evangelho, né? Capítulo 5, as dores anteriores e as dores atuais. A gente vai vivendo distraída pelo caminho,
E quando vem a dor, a gente cobra de Deus uma situação que não é dele, é nossa. É nossa. Até no filme sobre a vida do Divaldo, a Joana de Ângeles fala para ele, né? Todas essas situações nunca foram você com os outros, sempre você com você mesmo. Então, as minhas dores sou eu comigo mesmo. Eu não posso culpar ninguém. Ah, mas a minha mãe me batia. E como me batia quando eu era criança? Ah, minha mãe me batia, por isso que eu sou assim. Eu posso ter apanhado bastante, porque eu também era uma criança extremamente levada. Mas o problema é o que a gente faz com a dor. Quando a dor chega, eu vou fazer o que com essa dor? Eu vou administrar positivamente ou eu vou me esconder em mim mesma e vou carregar essa cruz pro resto da vida? Aí vai depender de cada um, né? O perdão para essa caminhada mais fácil, porque não é bem complicado. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então a gente analisa Jesus, nosso mestre maior, ele foi o ser, e né? Porque ele não foi embora. Eu estava vendo um vídeo da FEB e estavam discutindo essa situação que dizem, né? Alguns religiosos dizem que Jesus vai voltar. Aí perguntaram a um dos participantes, o César Reis, Jesus vai voltar? Aí ele falou assim, não, ele não vai voltar porque ele nunca foi. Ele não vai voltar porque ele nunca foi. O que ele quer dizer com isso? Que ele está aqui conosco. Ele está sempre conosco. Quem se afasta dele? Nós. Ele não foi embora. Ele pereceu naquela cruz, passou por tudo aquilo que ele não merecia, mas ele passou. Algumas vezes a gente ouve, ouve dizerem que o maior mérito que nós podemos ver em Jesus, a maior renúncia dele por nós foi na cruz. Mas no meu ponto de vista, o maior mérito dele em relação a nós, foi ele chegar até aqui. Um espírito superior, um espírito com a evolução moral dele, aceitar de Deus a missão de estar aqui conosco, isso aí, a morte dele estava escrito desde o Antigo Testamento. Já estava escrito lá. Já estava na história. Ele ia perecer daquela maneira. Mas ele não morreu para nos salvar. Ele chegou aqui para nos trazer o Evangelho. Ele não veio aqui para morrer por nós. Ele veio aqui para viver por nós. E é exatamente por isso que o César Reis diz que ele não foi. Até 11? Que ele não foi. Ele ainda está entre nós. Através de toda essa espiritualidade que nos traz o Livro dos Espíritos, que está no Evangelho, através do nosso amigo espiritual, através de todos esses irmãos. E haja paciência, gente. Haja paciência dos amigos espirituais para conosco, porque nós somos a própria rebeldia. Né? Nós somos a própria rebeldia. Nós somos espíritos ainda muito rebeldes. E aí, o amigo espiritual sopra, Luci, vai por aqui. Aí eu teimosamente vou por ali. Não é assim que a gente faz? É assim, né? Vai por aqui, aqui é o melhor caminho, aqui é a vivência evangélica. Ah, mas aqui é bom demais, né? Aqui a vida material, os atributos da vida material, as coisas boas que a vida material oferece. Mas ali, Jesus está ali te esperando. Ah, mas aqui está bom demais. E quantas reencarnações, quantas
vivências nós tivemos e Jesus ali. Vem, vem, vem. E eu estava me lembrando que me deram numa casa com a irmã a Nova Era, lá no primeiro capítulo do Evangelho. E eu assisti alguns vídeos, e tem um expositor mineiro, muito querido, Vitor Hugo, o menino. Ele é bem jovem, ele é jovem, né? Bem jovenzinho, ele começou na moça... por aí. E ele, quando era novinho, ele foi num abrigo, se apaixonou por um velhinho no abrigo, levou o velhinho para... Em vez do velhinho cuidar dele, ele levou o velhinho para cuidar, para a casa dele, para cuidar. Então, sobre a nova era, é um vídeo pequenininho, ele diz o seguinte, que a gente vai no Velho Testamento e vê Moisés, né? Quando Moisés traz para nós os 10 mandamentos. Então, Moisés, nos 10 mandamentos, ele diz o que não fazer. Não roubar, não cobiçar a mulher do outro, não matar, tudo isso Moisés nos trouxe. Não. Nós não obedecemos, nós continuamos fazendo tudo que era fora da lei moral. Aí vem Jesus. Jesus pega aqueles 10 mandamentos, sintetiza em um. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós também, não quero agora não. Isso aí de cuidar, não quero. Quero mais viver a vida material, eu quero viver o oba-oba, né? Tudo que eu quero. Então Jesus nos diz o que fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, como fazer? Como fazer? Aí a doutrina vem e nos diz como fazer. E o como fazer que a gente, está aqui, sofrendo. E aí, dentro do lar, ou em qualquer lugar que a gente perca a paciência, a gente para e diz assim, meu Deus do céu, como eu ainda pude fazer isso? Meu Deus do céu, como é que eu ainda trato uma pessoa dessa maneira? Como é que eu olhei e pensei tão mal daquela pessoa? Se eu tenho o Evangelho de Jesus, se eu estudo, se eu faço Evangelho no lar, se eu vou ao centro, assisto a reunião, tomo passe, bebo aguinha todo sábado, e como é que eu ainda pude fazer isso? Como é que eu ainda pensei? Mas eu pensei, mas eu não falei, eu não fiz, mas está escrito nas estrelas. Então, por essa visão nova, da nova era, para esse sentido da paciência em nós, é isso. O que Moisés disse não, o que Jesus disse sim, e o que a doutrina nos ensina. E esse caminho da paciência é fundamental para que a gente consiga viver nesse mundão. Porque senão a gente sucumbe, gente. Se a gente não segurar na mão de Deus, se a gente não segurar na mão de Jesus, se a gente não administrar com segurança, com amor nos nossos corações, tudo isso, a gente sucumbe. E aí a gente perde a fé, perde a esperança e perde mais uma oportunidade. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui felizes no sábado pela manhã, porque já cantamos, já ouvimos sobre a paciência, vão tomar o passe, vão para casa cuidar das suas famílias, e esse é o motivo de nós estarmos ainda aqui na Terra. E é um motivo maravilhoso, porque a vida é boa demais, né? Porque nós estamos aqui, olha que oportunidade. Olha, sorriso no rosto, alegria no coração e paz de espírito. Falar assim, na hora de dormir, orar, Senhor, eu hoje cumpri meus deveres. Tortamente ou não, né? Ainda com dificuldade, mas Senhor, eu hoje cumpri o meu dever. Eu hoje assisti a minha família, eu hoje fiz fazer um arroz simples que seja, mas fazer com amor. Tudo a gente precisa colocar amor e paciência, e que possa começar em mim, porque eu preciso muito. Eu preciso muito dessa paciência. Então, que a paz de Jesus possa estar conosco. Obrigada por me ouvirem mais uma vez.